Nossa história começa com um indivíduo de aparência peculiar, seus olhos cheios de determinação. Ele gesticula com os dedos de um jeito específico e chama outro ser, chamada Hector, incentivando-o a deixar o mundo testemunhar o poder deles. A enorme criatura avança com uma força imensa, enquanto outra entidade monstruosa se posiciona contra ela, composta por incontáveis dedos entrelaçados. Adornado com olhos e presas afiadas, outro indivíduo está na mesma altura. Logo fica claro que essa pessoa está controlando o monstro por meio de gestos e comandos, mandando ele soltar a língua venenosa e explodir com toda a força. Os dedos da criatura começam a se mover e abrir, revelando uma longa língua carmesim enrolada. Num instante, a língua dispara como uma explosão devastadora, indo em alta velocidade em direção ao monstro sob o controle do Hector. Neste mundo, os feiticeiros têm essa habilidade para manipular os corpos dos mortos, transformando-os em guerreiros que lutam em seu nome. Esses indivíduos são conhecidos como necromantes. As performances de combate que eles organizam usando esses cadáveres reanimados se tornaram o esporte mais famoso e celebrado, no meio da multidão entusiasmada que assiste ao espetáculo. Um garoto jovem observa a batalha com olhos arregalados de fascinação. Ele assiste à luta entre os corpos controlados pelos necromantes, sem acreditar no que vê, impressionado pelas façanhas incríveis que eles conseguem. Mais tarde, na cidade dos necromantes, essas batalhas ferozes entre entidades monstruosas continuam. Em outro lugar, o garoto, agora crescido, tenta praticar magia, se esforçando para reanimar um corpo através de gestos com os dedos e encantamentos. Ele chama o corpo, se dirigindo a ele como cavaleiro, ordenando que se levante, desafie a morte e jure lealdade eterna a ele. Um cristal negro repousa dentro do peito do corpo, e o cristal começa a emitir um brilho vermelho intenso, aumentando até parecer uma explosão. A criatura se agita, muda de posição e lentamente começa a se levantar, mas de repente rachaduras aparecem pelo cristal vermelho e num instante ele se despedaça. A criatura para todo o movimento, voltando a um estado inerte e sem vida, deixando nosso protagonista desanimado ao perceber que falhou mais uma vez. Ele observa a forma sem vida, certo de que a densidade muscular e a estrutura esquelética estão perfeitamente equilibradas e que a reconstrução do sistema nervoso central foi concluída com sucesso. No entanto, ele se vê em dúvida, triste por estar de volta ao ponto de partida. Acreditando que estava perto de realizar seu sonho, em outra cena nosso protagonista aparece esfregando banheiros, com a frustração à flor da pele. Seu superior chama-lo de Uzeu, o que revela a identidade do protagonista. Galera, esse nome é um pouco estranho, então vamos chamá-lo de Sung para ficar mais fácil, e o instrui a limpar uma parte que ele havia negligenciado. O protagonista responde que vai fazer isso, mas seu chefe percebe que ele parece distraído enquanto se afasta. Nesse momento, ele avista anúncios de um torneio de luta de cadáveres que vai rolar, notando a enorme quantidade de participantes e a recompensa excepcionalmente alta. Em outro lugar, um grupo de estudantes se reúne enquanto o professor ensina os fundamentos da necromancia, explicando que controlar cadáveres exige movimentos de dedos precisos e comandos vocais poderosos. Fora da sala de aula, o Oio, enquanto esfrega o chão, escuta atentamente a lição, absorvendo cada palavra que o professor e os alunos dizem. Nesse momento, seu supervisor aparece, chamando-o com raiva por estar atrasado nas entregas, mas Sung continua focado na aula, sem se importar com a sua tardança. Mais tarde, ele é visto correndo. Pelas ruas, com um pacote de entrega nas mãos, ele lê seu caderno sobre as garras das árpias, conhecidas pela dureza parecida com aço, já que não são feitas de queratina, mas de um composto de proteína mineral. Ele continua lendo e descobre que precisa conectar os nervos aos músculos, começando por fixar a base da garra aos músculos do braço. Absorvido nas instruções, ele é de repente surpreendido por uma voz chamando-o. Quando se vira para ver quem é, leva um baita susto. Atravessando o rosto, naquele momento fica claro que quem o atingiu é um zumbi de combate acompanhado pela garota que o controla. Ela imediatamente começa a xingá-lo, lembrando de que já tinha pedido educadamente para ele deixar a cidade de vez. Ela não está sozinha, outro mago está ao lado dela. Ele se vira para ela e pergunta se aquele é o lixo humano que ela mencionou antes. Ela confirma que é ele e então continua dizendo que Ósio nasceu em um lixão e cresceu entre. A sujeira de onde ele veio encara ela com uma raiva intensa, não só por causa do golpe do lutador e da humilhação nas palavras dela, mas também por causa da decisão dela de expulsá-lo de toda a cidade. Mesmo assim, ele permanece em silêncio e não responde. O homem que está com ela questiona como uma pessoa pode sobreviver do lixo. Ela responde que o pai do Sung também vivia de lixo e continua dizendo que o Sung deve ter herdado esse traço do pai, que não era um ser humano normal, só um lixo sem valor. Ela então acrescenta que apenas olhar para ele a enoja e que não consegue entender por que ele ainda está na cidade nesse momento. A raiva do Sung atinge seu auge. Ele grita com ela, declarando que não é lixo e que não importa onde nasceu ou como foi criado. Apertando o papel que segura com força na mão, ele afirma que a única pessoa que tem o direito de decidir seu destino é ele mesmo, ninguém mais.
A menina sorri sarcasticamente e pergunta se ele realmente acredita que se tornar um necromante vai mudar como as pessoas o veem e fazer com que elas o aceitem de repente. Sung é atingido novamente, caindo no chão, enquanto o imenso corpo dela o prende e ela continua falando, afirmando que ele nem sequer tem um cavaleiro próprio, mas fala de coisas muito além da sua capacidade, apesar de ter passado 10 anos tentando e ainda assim falhando em animar um único cadáver. A criatura pressiona ainda mais contra sua cabeça enquanto a menina lhe diz para deixar a cidade. Ela então fixa o olhar nele e avisa que se ela alguma vez ver o rosto dele na cidade de novo, não será tão permissiva quanto agora. Ela vai transformar Lu em lixo de verdade. Nesse momento, fica claro que a primeira pessoa a proferir as palavras que Sung acabou de dizer sobre o nascimento e a criação de alguém não determinarem seu destino foi o renomado feiticeiro Rafael. Rafael cresceu pobre e órfão, e quando entrou nas Guerras dos Mortos, ele fez isso sozinho. Ainda assim, conseguiu estabelecer recordes e garantir 6 vitórias consecutivas, que fez dele o participante humano mais famoso nas guerras de cadáveres do mundo. Quanto ao Sung, seu maior sonho era se tornar como Rafael, ser o melhor na sua área, nem que fosse uma vez na vida. Ele ansiava por fama e por ver as pessoas aplaudindo-o em admiração e respeito pelas suas habilidades. Perdido em seus pensamentos e sonhos, de repente, ouve a voz do pai ecoando em sua mente, perguntando se ele realmente acredita que pode alcançar suas ambições, lembrando-o de que não é mais do que lixo sem valor. O dia passa e acena. No dia seguinte, Sung se encontra numa loja que vende materiais para necromantes. Ele começa a olhar as ferramentas que precisa, mas percebe que a qualidade das mercadorias naquele dia tá ruim, nada parece útil. Mas então, algo chama a atenção dele. Um cadáver jogado sozinho em um dos cômodos da loja. É um corpo feminino, mas tá sem o braço esquerdo e a perna direita. Quando ele pergunta pro vendedor sobre isso, o cara responde que é só um pedaço sobrando, que logo vai ser descartado. Sung então questiona-se, até um corpo humano é algo que jogariam fora. O dono da loja explica que esse corpo é meio especial, foi posto à venda há 1 ano e já foi comprado 13 vezes, mas toda vez que o mago que o adquiriu tentou animar, não deu certo e ele acabava voltando para a loja. Sung explica que corpos que sofrem danos acabam ficando tão duros quanto pedra antes de se quebrar. Aí ele se pergunta por que esse corpo ainda está intacto. O dono da loja responde que esse corpo nunca foi animado antes, só para esclarecer que, embora raros, esses casos não são impossíveis. Ele acrescenta que a cada poucos anos aparecem cadáveres com tais defeitos. O comerciante então se aproxima de Ósio e pergunta se ele está interessado em comprá-lo, explicando que eles iam se desfazer disso de qualquer jeito. Assim, ele está disposto a vendê-lo por um preço bem baixo, com uma condição: que ele nunca traga de volta. Sung considera suas palavras, mas logo percebe que a mão do cadáver parece bem estranha. Ele pergunta ao comerciante sobre isso e o homem responde que é algo bem especial. No entanto, não pode revelar todos os detalhes, pois as leis o proíbem de fazer isso, mas ele comenta ter ouvido que esse cadáver belonge a um mercenário famoso. Ele continua dizendo que rola um papo de que ela poderia destruir qualquer coisa com um único golpe, mas no fim das contas os corpos dos guerreiros não passam de ferramentas, não têm pensamentos nem consciência. Então, seja qual for a identidade que tinham antes de morrer, isso não importa mais. Sung hesita por um momento antes de dizer a ele que não precisa de um corpo assim, já que ele falhou. Estar animado 13 vezes já. Isso significa que pegá-lo seria um jogo de azar. O comerciante responde que entende perfeitamente, e até concorda, comentando que lixo sempre vai continuar sendo lixo. Ao ouvir essas palavras, Sung congela no lugar, perdido em pensamentos, lembrando de todos os insultos que suportou. No entanto, ele não toma uma decisão imediatamente. A cena então muda para mostrar Sung puxando uma carroça de madeira atrás de si, admitindo para si mesmo que comprou o corpo e gastou cada último centavo que tinha, ficando sem nada, nem mesmo o suficiente para comprar comida para o dia seguinte, quanto mais pagar o aluguel da próxima semana. Quando ele chega em casa, abre a caixa com o corpo, refletindo sobre como achou que suas tentativas tinham acabado e que não tinha mais chances, mas começa a consertar as partes danificadas, usando pedaços de outros corpos para substituir os membros que estavam faltando. Enquanto trabalha, percebe que por algum motivo que não consegue explicar, quer dar uma nova chance a esse corpo. E assim, finaliza o corpo novamente, olhando para ele e lembrando como o comerciante o chamou. É uma droga, mas ele decide que nada disso importa. Ele se convence de que vão ter sucesso juntos e formar um time imbatível. Nesse momento, ele começa a lançar sua magia, movendo os dedos enquanto entoa as palavras para trazer o cadáver de volta à vida. Ele está convencido de que vão se tornar a dupla mais famosa do mundo, com multidões torcendo por eles. De repente, uma luz brilhante enche a sala e o cadáver começa a se mover, antes de se sentar ereto na frente dele. Nesse instante, ele mal consegue acreditar. Finalmente conseguiu reviver um cadáver que havia resistido à animação 13 vezes antes, mas o que mais o choca e o apavora é que o cadáver olha para ele como se estivesse pensando e depois expressa confusão sobre sua própria existência e a dele.
Antes de perguntar quem é você, nesse instante Sung grita de terror, fazendo com que o cadáver também grite ao ver sua reação. Ambos continuam gritando, sem fazer esforço para entender o que está acontecendo. Suas gritos persistem e, em pânico, Sung pega uma faca grande e a aponta para o cadáver exigindo saber como um cadáver poderia falar, mas no momento em que os olhos do cadáver se fixam na faca na mão do Sung, ele sente perigo. Perigo. Isso faz com que a luz vermelha dentro do cristal embutido em seu corpo brilhe intensamente, se espalhando por todo o seu ser. Sung tenta falar com ele novamente, mas de repente é atingido por um golpe poderoso que o manda voando para fora da sala. A cena muda para os pensamentos de Sung, onde seu pai aparece mais uma vez, zombando dele e questionando se ele realmente acredita que poderia se tornar um necromante. Então diz pro Sung parar de correr atrás de ilusões, adicionando que a mãe dele também era lixo e que era o motivo da vida dele estar arruinada. Ele declara que o filho do lixo sempre vai ser lixo, não importa o quanto ele tente, nunca vai ser nada de valor e nunca vai ficar famoso ou bem conhecido. Resumindo, ele sempre vai ser nada mais do que um pedaço de lixo. Nesse momento, Sung acorda gritando, aterrorizado pelo pesadelo que acabara de ter. Em silêncio, ele junta seus pensamentos, dizendo a si mesmo que era só um sonho, o mesmo pesadelo que sempre tem e que com certeza nada daquilo era real, afinal, um cadáver não poderia falar. Mas de repente, ao levantar o olhar, ele viu o corpo sentado bem na sua frente, na mesma mesa, falando com ele mais uma vez. Ela diz que ele deveria se considerar sortudo por ainda estar vivo, e explica que a perna direita dela não está funcionando direito, por isso o golpe não foi preciso o suficiente para terminar com ele de uma vez só. Nesse momento, Sung fica chocado novamente, percebendo que isso não é um sonho, é a realidade. Ele solta outro grito bem alto antes de desabar no chão. O cadáver, no entanto, repreende, pedindo que ele abaixe a voz, pois o barulho está irritando ela. A surpresa cresce quando ele percebe que suas mãos e pés estão amarrados na cadeira em que está sentado. Ele pergunta para o cadáver o que ela fez com ele e o que ela pretende fazer a seguir. Ela o encara antes de dizer que ela é aquela que deveria estar fazendo as perguntas, já que quer saber o que ele fez com o corpo dela depois de um breve silêncio. Ela estreita os olhos para ele e levanta a mão de forma ameaçadora, avisando que se ele não responder as perguntas, não vai deixar passar a próxima chance de atacar. Sung olha para a parede que foi destruída pelo ataque dela, observando a bagunça que causou. Ele rapidamente decide que é melhor explicar tudo para ela e começa a contar a história toda, fazendo com que ela perceba que ele é um necromante. Então ela comenta que pelo menos ele não é nenhum lunático ou desviado. Isso surpreende, fazendo com que pergunte por que ela pensaria assim. Ela aponta para os arredores, mas de repente para, entendendo completamente o que isso implica, que ela realmente havia morrido. Então ela continua dizendo que de qualquer forma aprecia ter voltado à vida, mas preferiria que eles nunca se encontrassem de novo. Com isso, ela se vira para ir embora, mas o Sung chama ela, exigindo que pare. Ele diz que ela não vai conseguir se mover direito porque o braço esquerdo e a perna direita que ele grudou nela não eram originalmente dela. Aí ele diz que é o único que pode fazer aquelas partes funcionarem porque é o necromante que a reviveu. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso, e o Sung explica que não importa quão poderosa ela seja do jeito que está, ela definitivamente precisa da ajuda dele. Mas ao ouvir isso, ela começa a rir, debochando da mera ideia. Sem pensar duas vezes, ela pega uma faca e começa a cortar a perna que ele tinha grudado. E continua com isso até que ela corte completamente o pé, segura a faca na mão e declara com coragem que é Eleonora a guerreira mais forte e bonita do mundo. Em seguida, afirma que independentemente de ter duas pernas ou não, nunca vai precisar da ajuda dele ou de mais ninguém. Com isso, ela se vira para ir embora enquanto Sung fica lá parado, perplexo, desesperadamente procurando a maneira de fazê-la ficar. Nesse instante, uma ideia lhe ocorre e ele a chama, dizendo que quer contratar ela, isso faz com que ela pare e ouça a proposta dele. Ele a lembra de que ela era uma mercenária, ou seja, lutava por dinheiro, e que mesmo após a morte, o corpo dela foi vendido. Isso significa que ela deve estar precisando muito de grana, então ele oferece um emprego para lutar ao lado dele. Eleonora olha para ele com curiosidade, comentando que ele é uma pessoa bem interessante e que desde que o pagamento seja bom, ela fará o que for necessário sem fazer perguntas e nunca vai recusar uma briga. Ela então revela que ela é sobrecarregada com uma dívida enorme, muito maior do que ela poderia imaginar, e que precisa pagá-la, é por isso que ela precisa desesperadamente de dinheiro. O Sung dá um sorrisinho e disse que pagaria 80 bilhões de moedas de ouro. Ele então pergunta se essa quantia é suficiente para quitar as dívidas dela. A Eleonora responde que pode ser, mas logo pergunta se ele realmente tem todo esse dinheiro. Em vez de responder, ele faz outra pergunta, perguntando se ela sabe qual é o prêmio desse ano na Guerra dos Corpos. Então, ele puxa o anúncio da competição. Ela pega o anúncio da competição e lê, ficando chocada ao ver que o prêmio em dinheiro é de 100 bilhões de moedas de ouro. Ela pergunta se aquele número é real. E o Sung confirma com confiança, explicando que a Guerra dos Mortos se tornou o esporte mais famoso do mundo inteiro. Eleonora pausa por um momento, lembrando que nunca teve talento para a necromancia, por isso nunca prestou atenção em coisas que não a beneficiavam.
O Sung pergunta se ela decidiu se juntar a ele, ressaltando que já que ela é uma combatente de corpo, vai ser mais fácil para eles entrarem na competição, desde que consigam esconder que ela tá consciente e consegue pensar e sentir. Ele então acrescenta que se ela realmente diz que é a mais forte e a melhor guerreira, então juntos não devem ter dificuldade em alcançar a vitória. Com cada vez mais empolgação, ele continua garantindo a ela que seus nomes vão ficar famosos e que as multidões vão torcer por eles onde quer que vão. Mas a Eleonora fala pra ele que não tá nem aí pra fama e pergunta se ele realmente vai pagar 80% do prêmio como prometeu. Sung confirma que sim, considerando uma parte bem generosa, mas a Eleonora insiste em querer 95%. Sung imediatamente recusa, explicando que teve despesas, incluindo o custo dos materiais que usou e outras necessidades caras. Ele propõe dar 85%, mas ela se mantém firme nos 95%. Ele tenta negociar sugerindo 92%, mas ela rejeita novamente, insistindo nos 95% mais uma vez. No final, Sung explode de frustração e concorda em dar a ela. Ele pede uma porcentagem. A Eleonora sorri e diz que ele não deveria ficar chateado por ter perdido para ela. Afinal, ela é uma expert em negociação e barganha. Ela então pede que coloquem o acordo por escrito, dizendo que não confia em promessas verbais sem uma documentação oficial. Com isso, o negócio é fechado e os dois parecem satisfeitos. A cena muda para um momento depois, onde o Sung reata a perna que a Eleonora tinha cortado. Ele pergunta se ela consegue andar direitinho agora, já que ele está controlando os movimentos dela. Agora, usando uma máscara estranha, ele diz que ele está se movendo rápido demais e precisa desacelerar. O Sung responde explicando que controlar um corpo não é fácil para ele, especialmente porque é a primeira vez que ele consegue fazer isso. Então Eleonora pergunta sobre a máscara estranha que ele fez ela usar e por que ela tem que mantê-la. Ele explica que essa é uma das regras fundamentais para necromantes. Quando se usa corpos humanos, o rosto deve ser coberto para evitar reconhecimento. Ele também enfatiza, assim como já tinha falado para ela várias vezes que ninguém deve saber que ela tá consciente, vai ser melhor e mais fácil para ela sim. Mas a Eleonora não gosta dessa regra. Ela protesta dizendo que o rosto dela é único e valioso. O Sung rapidamente adverte a parar de falar enquanto estão andando na rua, lembrando que os cavaleiros de combate não falam, só se movem. De repente, a mesma garota que tinha atormentado ele antes aparece de novo, acompanhada de uns colegas na frente do grupo de cavaleiros. Ela o chama, lembrando que já tinha avisado antes, se a visse novamente ela iria eliminar. Lu? Sung se irrita com a presença dela. Eleonora pergunta quem ela é e por que tá agindo de forma tão hostil com ele, mas ele diz pra ela não se meter, garantindo que vai resolver isso sozinho. No entanto, a garota percebe Eleonora e pergunta, zombando, se essa é a noite em que ele finalmente conseguiu se reviver depois de 10 anos de fracasso. Ela então faz uma careta, dizendo que a noite que ele trouxe de volta é patética, igual a ele, e é feia além da conta. Isso enfurece Eleonora, enquanto a valentona ri, adicionando que depois de ver essa coisa que o Sung possui, ela está agora ainda mais ansiosa para testemunhar a humilhação e a derrota dele na competição. Por enquanto, ela vai deixar ele em paz, mas de repente, uma voz debochada responde a ela, apontando como ela fala com tanta confiança, mesmo parecendo tão magra quanto pele e ossos. A garota para de rir e se vira pro Sung, exigindo saber o que ele acabou de dizer. Nesse momento, Ozzy sussurra pra Eleonora, lembrando-a de que ele pediu pra ela ficar em silêncio. Ela responde, irritada, dizendo que é o pedido dele. Depois de irritar ela, o valentão pergunta diretamente pro Sung se foi ele quem fez aquele comentário. Depois de hesitar um pouco, ele admite que foi ele. Aí ele pergunta se ela tem algum problema com isso, antes de chamá-la de pele e osso, repetindo as palavras da Eleonora. A raiva da garota explode e ela parte pra cima dele com a espada, gritando que vai matar ele na hora. O Sung e a Eleonora se preparam pra batalha. A Eleonora orienta ele a controlar bem a perna direita dela, bem na hora em que o cavaleiro do valentão ataca eles. A Eleonora contra-ataca com um golpe incrivelmente poderoso usando seu braço original, surpreendendo todos os presentes. Descobrimos que o nome da Bully é Kina, e que desde a infância ela tinha um talento excepcional para magia, superando todo mundo. Ela conseguia resultados medianos com um esforço mínimo, o que a fazia enxergar os outros mágicos como incompetentes. Ela costumava zombar de outros, dizendo que podia fazer magia que eles nem podiam tentar, e com muito menos esforço. Com suas vitórias constantes, ela passou a desprezar quem estava abaixo do seu nível. Ela com arrogância e condescendência. Isso era a única coisa que a fazia feliz. Naturalmente, alguém como o Sung, que sempre se esforçou apesar de ter crescido no meio do lixo, mas que continuava inferior a ela de todas as formas, era o alvo perfeito para o bullying dela. Mas, nesse momento, Sung percebe que foi nada mais do que uma presa fácil para ela. Agora, ele vê a Kina parada em choque com o que acabou de acontecer.
Descobrimos a razão da surpresa dela quando vemos que a Eleonora, com um único golpe da mão completamente destruído, o feroz cavaleiro de Kina deixa sua companheira igualmente atordoada, se perguntando como foi possível aniquilá-lo em apenas um golpe. Ela observa que não restou nada intacto do cavaleiro e exclama que isso é impossível. Kina grita que não pode ser, não tem como ela perder e ainda por cima perder pra alguém como Sung, aquele desprezível. Mas antes que ela consiga terminar, Sung interrompe perguntando se ela tem algum problema. Ela o fuzila com um olhar cheio de raiva e depois direciona seu olhar cheio de ódio para Eleonora, mas se vê sem palavras. Furiosa, ela sai em um acesso de raiva enquanto Sung sente uma alegria enorme por finalmente derrotar Kina e acabar completamente com seu cavaleiro. Depois Sung e Eleonora voltam para casa, onde Sung exclamou que eles tiveram sorte dessa vez, mas que foi uma situação extremamente perigosa. Ele explica para ela que lutar fora da competição é estritamente proibido e que ela poderia ter sido exposta e reconhecida. Eleonora lhe lança um olhar questionador, perguntando se agora ele acha que está em posição de dar ordens e dizer o que ela deve ou não fazer. O Sung apenas lança um olhar firme na direção dela. Ela fica frustrada, mas não responde na hora. Em vez disso, ele esclarece que não está dando ordens, mas fazendo um pedido. Ele reconhece que ela é, sem dúvida, a melhor em combate, mas que ele é quem mais entende das Guerras dos Mortos, e tem bastante experiência com isso. Ele menciona a dívida enorme que ela está tentando pagar, enfatizando que para isso, eles precisam evitar riscos imprudentes. A Eleonora considera as palavras dele e concorda, prometendo que vai tentar seguir o conselho dele. Então ela pergunta qual é o próximo passo. Sung diz que eles precisam se registrar como competidores na competição. Ele explica que os oficiais vão testar ela em algumas habilidades básicas. Depois, olhando para ela com ansiedade, ele se pergunta se ela vai conseguir passar nesses testes. A cena muda para um novo local, onde Sung leva a Eleonora até a comissão responsável pela competição. No entanto, os movimentos dela parecem estranhos e lentos. Os membros da comissão notam isso, visivelmente confusos, até que um deles pergunta se ela pelo menos consegue correr e tenta ajudar, lá controlando a perna direita, mas ela não se move direito, deixando o jeito que ela anda bem ridículo. Os membros da comissão observam seus movimentos desajeitados em silêncio, sem saber o que comentar. Depois de um minuto inteiro de total quietude, o presidente da comissão finalmente declara que os movimentos dela são de fato antinaturais. No entanto, ele reconhece que ela consegue realizar os requisitos básicos e que eles precisam de mais concorrentes para as divisões mais fracas baseado nisso. Ele aprova oficialmente a aplicação deles, tornando Sung um participante das guerras de corpo. Na próxima cena, Sung está diante de um espelho, vestido com seu uniforme de competição, sentindo uma onda de felicidade. Quando Eleonora o vê, ela nota sua empolgação óbvia e brinca sarcasticamente que a expressão dele deixa seu entusiasmo dolorosamente claro. Ele responde que, claro, está animado, está esperando por esse momento há 17 anos. Eleonora, ainda divertida, declara que está tão comovida e, à beira das lágrimas, ela aponta para a perna e pergunta quando ele planeja ajustar o movimento dela de jeito certo. Ela avisa que se ele a forçar a andar daquela maneira ridícula por mais tempo, pode ser que ela tenha que cortar a perna que ele controla e simplesmente andar com uma perna de novo. Sung rapidamente rejeita essa ideia, dizendo que, embora ela consiga derrotar humanos só com uma perna, os cavaleiros são monstros muito superiores aos humanos em força, e não tem como ela vencer, só assim. Eleonora grita com ele, exigindo que ele se apresse e ajuste o movimento dela de um jeito certo, insistindo que ele não está controlando ela corretamente. O Sung grita de volta quase tão alto, explicando que aquele é o corpo dela, não o dele. Como é que ele pode equilibrar a parte que ele conectou com o corpo original dela? Aí ele pergunta se ela já tentou coordenar o movimento dela com o dele. A Eleonora grita de novo pra ele, questionando por que ela tem que se adaptar ao controle dele, afinal ela é a Eleonora, a única que... Mas antes que ela termine, os alto-falantes interrompem, anunciando que a cerimônia de abertura de irá começar. A competição tá prestes a começar e todos os concorrentes precisam ir pro campo de batalha na hora. Sung avisa ela que vão continuar essa conversa depois, e manda ela colocar a máscara na hora, ressaltando a importância de esconder o rosto para evitar reconhecimento por questões de segurança. Mesmo parecendo irritada, Eleonora coloca a máscara e os dois seguem juntos para a arena, onde os outros concorrentes estão reunidos. Lá, Eleonora percebe os corpos dos combatentes ao redor dela. Encontrá-los é extremamente bizarro, cada um mais grotesco que o outro. Enquanto isso, Sung foca em encontrar seu lugar designado, sabendo que seu número é 758. Assim que localiza, ele assume sua posição ao lado da Eleonora. No entanto, a Eleonora continua preocupada com a figura monstruosa que está atrás deles. Ela cutuca o Sung e avisa que tem um indivíduo bem estranho logo atrás, com coisas saindo da boca. O Sung, por outro lado, a alerta para não fazer alarde e manter os olhos fixos à frente. Ele a adverte que se ela causar algum problema aqui, vai se meter em sérios apuros e as consequências não vão ser nada boas para ela. Enquanto isso, a cerimônia de abertura começa e uma voz ecoa pela arena, dizendo que os nomes são eternos.
Embora o corpo humano seja frágil e passageiro, o orador continua seu discurso, afirmando que alguns nomes ficam na memória das pessoas por décadas. Ele acrescenta que tem nomes lembrados por centenas de anos e outros que são imortalizados por milênios. Aqueles que conseguem a verdadeira eternidade, ele expressa sua esperança de que nesta guerra um jogador surja, cujo nome será lembrado para sempre. Então ele estende a mão para os competidores, se dirigindo aos 834 jogadores diante dele, e pergunta se todos os grandes necromantes preparados para essa batalha brutal estão realmente prontos para o combate. Em uníssono, os necromantes respondem que sim. Ele então pergunta com paixão se estão dispostos a dedicar seus corações e almas para garantir uma vitória que gravará seus nomes na história. Por milhares de anos, novamente os jogadores, incluindo Sung, respondem em uníssono, afirmando que estão totalmente prontos. Nesse momento, o palestrante sorri antes de declarar oficialmente o início da 145 Guerra dos Corpos. Os jogadores explodem em aplausos, comemorando o lançamento da competição, mas logo ele levanta a mão, interrompendo as celebrações para anunciar que agora vai explicar os detalhes da primeira rodada preliminar. Ele afirma que essa rodada é de extrema importância, pois serve para apresentar os novos jogadores. O público ele acrescenta que essa rodada vai resultar na eliminação de 20% dos jogadores, baseado no desempenho deles. A estrutura é baseada em confrontos aleatórios. Ele esclarece que o primeiro mago a garantir 2 vitórias vai avançar, enquanto o primeiro a sofrer 4 derrotas será eliminado. Alguns magos parecem confiantes na capacidade de conseguir 2 vitórias e seguir adiante, enquanto os mais fracos esperam durar 5 partidas sem serem desqualificados. Depois disso, o palestrante começa a selecionar os jogadores para os confrontos. Ele então aponta para o Sung, anunciando que o jogador em pé na linha preta vai enfrentar o jogador bem atrás dele. Lentamente, o Sung se vira para ver quem está atrás dele, apenas para encontrar alguém rindo com uma empolgação contagiante, seu rosto brilhando de animação. O cara parece completamente radiante, exclamando que sua sorte é inacreditável. Seu primeiro oponente na competição acaba sendo um pequeno e adorável. Ele então olha para o Sung, confiante, declarando que vai deixar ele presenciar a absoluta beleza que ele conseguiu criar. Sung fica firme ouvindo suas palavras enquanto o encara com um olhar desafiador, mas ele não responde. O jogador diz a Sung que reconhece bem aquele olhar. Ele já viu isso muitas vezes antes. Sabe que Sung o considera feio e repulsivo. Ele continua explicando que todo mundo que já conheceu o vê da mesma forma, mas uma vez que veem a obra-prima que ele criou, sempre admitem que é incrível. Mas antes que ele consiga terminar, Sung o interrompe, afirmando que na verdade ele tinha. Olhando para aquela obra-prima dele o tempo todo, que de fato é um trabalho impressionante, ele ainda comenta que apesar do tamanho da cabeça, os músculos e ossos ao redor do pescoço são fortes o suficiente para manter-la ereta. Ele também percebeu que as fibras musculares em volta da boca ficaram mais grossas e poderosas. Depois desse elogio, ele estende a mão para o oponente e diz que, embora tenha a intenção de vencer, ainda deseja uma boa partida para ele. O jogador adversário fica surpreso com esse gesto. Ele nunca foi tratado assim antes. Depois de apertar a mão do Sung, ele comenta que é a primeira vez que alguém aperta a mão dele sem se importar com a aparência. Depois, o jogador aparece com seu cavaleiro radiante de alegria enquanto fala sobre o Sung. Ele destaca que o Sung não se importa com a feiura dele e que na verdade é uma pessoa genuinamente bondosa. Então ele olha para o Sung e garante que eles conseguiram, e que sem dúvida ele vai mostrar a beleza perfeita que criou. A cena muda para o início. As partidas preliminares da competição marcam o início da Guerra dos Mortos, com 3 rodadas classificatórias. Assim que essas 3 rodadas terminarem, um total de 1000 jogadores será selecionado entre todos os participantes para avançar para a próxima fase. Sung explica para Eleonora que as regras dessas rodadas estão em constante mudança, tornando difícil se preparar para elas. No entanto, no final das contas, o processo é bem simples. Ganhar 2 partidas é suficiente para se classificar, enquanto perder 4 resulta na eliminação. Ele então puxa um pequeno dispositivo e lhe diz que será de grande ajuda para eles. Ela não entende o que é, então ele explica que é um dispositivo mágico de comunicação. Sung acrescenta que ele modificou o design para que ela possa usar no ouvido, permitindo que eles se comuniquem a uma distância de até 300 metros. Ele ainda explica que o dispositivo permite que eles se ouçam claramente, não importa o quão alto ou baixo sejam suas vozes. Além disso, apenas a pessoa que está usando consegue ouvir a voz do outro. Eleonora pega o dispositivo e coloca. Então ela chama ele de idiota e pergunta se ele consegue ouvir ela. Ele responde que sim e pede para ela parar de agir de forma estranha, lembrando que teve que vender metade dos móveis e coisas pessoais para conseguir o aparelho, então ela não pode desperdiçar. A Eleonora comenta que essas competições são bem divertidas, como ele já tinha dito antes. Aí ela pergunta se ele não vai testar o aparelho primeiro. O Ozio explica que enquanto a competição é baseada nas habilidades do feiticeiro, certos acessórios são permitidos dentro de limites específicos.
Então ele explica que a arena onde a competição acontece é cercada por um poderoso campo mágico que impede o funcionamento dos dispositivos de comunicação, exceto entre os usuários dentro da própria arena. Ele acrescenta que isso significa que eles não podem se comunicar com ninguém fora do campo de batalha usando esse dispositivo. Eleonora reconhece a explicação dele e Sung pergunta se ela está pronta, já que a primeira luta deles está prestes a começar. Sung e Eleonora chegam ao campo de batalha, onde um oficial os aguarda. O oficial instrui Sung a subir na plataforma elevada. Plataforma para começar a partida. Sung sobe, ficando a uma grande altura, enquanto Eleonora permanece na arena, se preparando para enfrentar o cavaleiro do seu oponente, que se chama Wing. Nesse momento, Sung percebe a ausência de espectadores na arena, mas não fica surpreso, já que ele esperava por isso. Afinal, é apenas uma fase preliminar e ninguém está interessado em assistir jogadores desconhecidos. O oficial então anuncia que a checagem de prontidão dos jogadores foi concluída e declara oficialmente o início. No primeiro combate, parado, Sung fecha os olhos tentando se acalmar e se concentrar. Ele se lembra de que a presença do público não é importante agora, o que realmente importa é focar e ganhar a luta. O juiz então instrui os jogadores a se prepararem, pois a batalha está prestes a começar. Nesse momento, Ozzy chama Eleonora com entusiasmo, incentivando a mostrar ao mundo a força deles. Sem hesitar, Eleonora corre para a arena em alta velocidade, indo em direção ao cavaleiro adversário enquanto Sung e os outros. A jogadora rival observa de perto ela, de repente tropeça e cai com tudo. Imediatamente, ela se comunica com o Sung, reclamando que ele não desacelerou os movimentos dos pés dela como haviam combinado. Ele responde explicando que realmente tinha ido devagar, mas foi a velocidade excessiva dela que causou a queda. Frustrada, a Eleonora se levanta, claramente chateada, e diz pro Sung que tá irritada com o que tá acontecendo. Ela então declara que vai se mover do jeito dela e pede para ele simplesmente acompanhá-la. Avança de novo em alta velocidade em direção ao cavaleiro adversário, mas quando ela se aproxima e se prepara para atacar, é pega de surpresa pela habilidade dele de saltar alto no ar com uma agilidade parecida com a de um sapo. Nesse momento, o Sung lembra que o objetivo da batalha é destruir o núcleo do cavaleiro, explicando que o núcleo é representado pelo cristal vermelho que está dentro do corpo dele. Ele também enfatiza a importância de proteger o próprio núcleo, especialmente porque as chances de vitória dependem de ataques de curta distância. As opções defensivas são extremamente limitadas. Ele começa a orientar ela a se mover com cautela e a analisar os movimentos do inimigo. No entanto, ela o interrompe abruptamente, argumentando que isso seria uma perda de tempo, dando ao inimigo a chance de se organizar contra eles. Ela acrescenta que isso é especialmente problemático, já que ainda não atingiram uma velocidade de corrida adequada. Decidindo não perder tempo com análises, ela parte para cima, anunciando sua intenção de bloquear o caminho do inimigo. Ela salta alto no ar, tentando atacar, mas o sapo cavaleiro desvia do ataque mais uma vez, manobrando com habilidade. Nesse instante, Sung percebe que ele e Eleonora estão lutando para sincronizar seus movimentos. Ele também nota que o movimento dela está lento por conta da dependência de um pé só, tornando as ações deles previsíveis e fáceis para o inimigo de ler. Então, ele observa que o sapo está se afastando em vez de atacar, o que o faz questionar qual é a verdadeira estratégia do bicho. De repente, a atenção dele se volta para as costas da criatura, onde ele nota algo incomum. Enquanto isso, Wing fala com o Sung, perguntando se essas são todas as habilidades que ele tem a oferecer. Então ele comenta de maneira enigmática que a força às vezes está em lugares inesperados. Continuando, ele explica que tem estudado os movimentos deles com cuidado, mas agora acredita que não valeu a pena. Como resultado, ele declara que a batalha vai acabar imediatamente, prometendo revelar sua obra-prima para o Sung. De repente, os círculos escuros nas costas do sapo começam a se transformar em rostos humanos, e o jogador anuncia que eles estão prestes a testemunhar a beleza perfeita ao ver esses rostos. Eleonora se vira para Sung e questiona sua afirmação anterior sobre a necessidade de esconder os rostos para evitar reconhecimento. Ele responde que esses não são rostos humanos comuns. Wing continua falando, revelando que passou a vida toda em busca das proporções ideais e da perfeição para alcançar esses rostos. Ele acrescenta que não vê razão para escondê-los, já que não pertencem a indivíduos reais, mas representam a personificação da beleza perfeita, uma que está prestes a detonar. Não pode ser parado enquanto Sung processa essas palavras e se concentra no corpo do sapo. Ele de repente percebe a verdade e avisa urgentemente a Eleonora que essas coisas estão prestes a explodir. De fato, as faces estão correndo na direção da Eleonora a uma velocidade incrível, enquanto ela fica paralisada no lugar, ainda sem entender totalmente o que está acontecendo. Quando a explosão diminui, fica claro que Eleonora perdeu o braço esquerdo por causa da explosão. O Sung imediatamente a contata pelo dispositivo de comunicação, perguntando se ela está bem. Ela responde perguntando se foi ele quem impediu as explosões de atingi-la completamente. Ele explica que ele sacrificou o braço esquerdo usando seu corpo para proteger, lá da explosão. Depois ele avisa que qualquer outro impacto direto pode ser muito perigoso e a aconselha a ter cuidado.
Eleanor informa ao Sung que os rostos estão se movendo e se transformando em criaturas vivas, e pergunta se o jogador está dirigindo elas. Mas o Sung explica que uma vez que essas faces se separam do corpo do cavaleiro, elas não estão mais sob controle. Ele acrescenta que elas continuam vivas por apenas um tempo muito curto, ou seja, seu movimento é estritamente linear, sem mirar em nenhum objetivo específico. Em seguida, ele explica que esses explosivos parecem ter sido criados a partir da combinação de produtos de degradação enzimática de anfíbios tóxicos, observando que esse tipo de composto só detona ao sofrer um impacto violento com algo. A Eleonora rapidamente deduz a situação, mas antes que ela possa terminar o pensamento, uma dessas caras explosivas se aproxima dela e ela rapidamente desvia como esperado. A explosão acontece imediatamente ao colidir com outro objeto. Eleonora então conclui que precisa evitar totalmente essas entidades voadoras e, como resultado, sente uma onda de empolgação, como se tivesse voltado para as batalhas que lutou antes de morrer. Ela então declara que pela primeira vez desde que a luta começou, sente seu sangue ferver e naquele momento, avista outra cara explosiva se aproxima e decide que a batalha agora é diferente, vai ser uma luta digna dela. Um instante antes de a cara explosiva atingir ela, ela se desvia rapidamente, fazendo as explosões colidirem entre si, mas ela consegue desviar delas toda vez. O Wing ri de forma zombeteira, e Den pergunta ao Sung quanto tempo ele pretende ficar correndo, ainda mais sendo que o cavaleiro dele nem consegue correr direito desde o começo. Após isso, o Wing manobra seu sapo, fazendo ele pular bem alto antes de lançar um ataque. Uma chuva de explosivos em direção a Eleonora. Ela avança em alta velocidade, desviando habilidosamente da maioria dos explosivos, apesar do número enorme. No entanto, de repente ela vê uma das explosões perigosamente perto dela, prestes a atingi-la diretamente. Sung tenta sincronizar o movimento do pé direito dela com o esquerdo, mas não consegue, resultando em uma explosão alarmantemente próxima ao corpo da Eleonora. Ela cai no chão após a explosão que quase lhe custou a vida. Sung diz a ela que isso é o limite que ela não pode ultrapassar sem conseguir um movimento preciso, senão nunca vai vencer. Ele continua explicando que passou os últimos momentos analisando as razões por trás do pé dela estar falhando e descobriu que a principal causa é a falta de confiança. Ele detalha que como o pé direito dela não é parte original do corpo, a força dela se concentra inconscientemente do lado direito, gerando um desbalanceamento a cada passo que ela dá. Ele afirma que para ela se mover corretamente precisa confiar nele e parar de ficar pensando o tempo todo. Sobre o pé direito dela, ele começa a dizer que ela deveria, mas antes que consiga terminar, Eleonora o interrompe com uma pergunta direta: como ela deveria confiar nele? Ela então acrescenta de forma incisiva que ele não é quem está realmente lutando, mas ainda assim espera que ela confie nele enquanto ele fica a uma distância segura, apenas movendo os dedos. Quando ela se levanta e vai até os pés dele mais uma vez, ela o confronta, afirmando que ele precisa entender que ela não pode confiar em ninguém que não esteja disposto a arriscar a própria vida ao lado dela. Nesse momento, Sung fica em silêncio, sem saber o que responder, enquanto observa. Ela continua a desviar de todos os ataques que vêm. Eleonora continua correndo, desviando de cada explosão, mas eventualmente ela cai no chão novamente. Nesse momento, Sung fala, declarando que esta é sua última chance. Ele começa a contar sua história, revelando que nasceu em um lixão, um lugar desprezado por todos, e que seu pai sempre o olhou com desprezo, tratando-o da pior maneira possível. Ele explica que passou a vida inteira como um pária, ignorado pelas pessoas que o viam como nada além de lixo sem valor, e que não importa o quanto ele falasse, ninguém nunca entendia seus sentimentos naquele momento. Sung lembra da sombra do pai, que sempre o olhou como um fracasso. Continuando sua história, ele diz que se não conseguisse provar agora para aquele homem que o desprezou a vida toda e para o mundo inteiro, nunca vai conseguir escapar do lixão onde nasceu. Ele acrescenta que se não se tornar o melhor e se ninguém reconhecer isso, nunca vai conseguir provar para o pai que estava errado. Então afirma que conhecer a Eleonora foi sua última chance de entender o sentido da vida, enfatizando que não está pedindo para ela confiar nele, mas sim em sua determinação e firmeza para conquistar. Eleonora fica em silêncio, refletindo sobre suas palavras, mas não responde. De repente, uma nova onda de explosões começa seu ataque. Eleonora corre rapidamente para longe da zona de explosão, e pela primeira vez avança com confiança com o pé direito. Em seguida, continua correndo em alta velocidade, sem hesitar. O pé direito que Sung tinha feito para ela o observa com uma alegria imensa. Sung a incentiva, dizendo que ela finalmente conseguiu correr antes de pedir que ela confie nele. Mas ela o interrompe, esclarecendo que ele não deve entender mal suas palavras. Ela afirma com firmeza que o passado dele ou a sinceridade da história dele não importam nada para ela. Mas Sung não entende o que ela quer dizer, então Eleonora explica que agora ela está apostando no próprio julgamento dela a respeito dele, com base nas ações passadas dele. Já salvou a vida dela 2 vezes. Ela tenta seguir em frente devagarinho, mas os passos ainda não estão bem equilibrados.
Ela admite que ainda não chegou no nível desejado, mas o Sung interrompe ela, dizendo que as razões não importam e que agora que ela conseguiu saltar alto enquanto corre, evitar os explosivos vai ser muito mais fácil. Ele então acrescenta que menos da metade dos explosivos ainda restam, e uma vez que eles forem resolvidos, o cavaleiro não será mais do que uma rã gigante, dando a chance de chegarem perto de fato. Explosivos continuam sendo lançados na direção da Eleonora um após o outro, mas ela desvia de todos sem esforço, sem deixar nenhum detonar perto dela. Sung começa a contar os explosivos que ainda estão no corpo do sapo, enquanto Wing parece visivelmente frustrado ao ouvir que só restam 6. Sung continua fazendo a contagem até que só sobrou 1, e quando ele finalmente explode, ele declara para Eleonora que finalmente acabaram. Nesse momento, a Eleonora diz a ele que essa é a chance deles de se aproximar do sapo, então ela avança em sua direção, se preparando para o ataque direto, mas assim que ela se aproxima, o sapo salta incrível alto, se afastando rápido e impedindo que ela consiga acertar um golpe. Pressionando o pé direito para baixo com confiança, Eleonora se prepara para saltar e atacar o sapo, determinada a fazer diferente dessa vez em comparação com as tentativas anteriores. Mas ela fica chocada ao ver novas explosões surgindo no lugar das que tinham acabado de ser eliminadas. Ela congela em descrença com o que está acontecendo. Wing Hee diz pro Sung que ele subestimou ele. Ele explicou que tinha 10 explosivos de reserva escondidos dentro do seu cofre para essas situações. Então ele lança os 10 explosivos de uma vez só em direção a Eleonora, que se mantém firme contra o ataque com um espírito determinado. Ela diz ao Sung que essa é a batalha dela e que ela sairá vitoriosa. Sung começa a orientá-la, recomendando que ela não se concentre nos explosivos descendo de cima, mas sim em atacar o chão abaixo dela. Eleonora entende imediatamente a intenção dele e, ao invés de tentar desviar dos explosivos que se aproximam, ela bate com força o punho no chão com uma força imensa. E isso provoca uma explosão massiva que devasta tudo ao redor, deixando o Wing sem palavras, assistindo em descrença. Ele se pergunta o que causou uma explosão tão grande, insistindo que não foi por causa dos próprios explosivos dele. Quando a poeira assenta, Eleonora aparece das ruínas e diz pro Sung que a decisão dele estava absolutamente correta. Ele responde comentando que o soco dela tinha uma força destrutiva incrível, quebrando o chão ao redor dela. Ele acrescenta que sentiu como se tivesse detonado uma bomba em vez de apenas testemunhar o soco dela. No entanto, ele admite que estava apostando, incerto do resultado ou do efeito total da técnica que ela usou. Eleonora responde, começando a explicar a técnica que ela havia acabado de utilizar, mas de repente Sung se lembra de que já havia perguntado a ela se poderia usar essa técnica apenas uma vez. Naquela ocasião, ela explicou que a técnica funciona concentrando toda a sua energia e força em seu punho. Depois de executar o ataque, sua mão fica completamente preta, assim como tá agora. A mão dela parece queimada, tipo carvão. Aí ela mexe os dedos e explica que a mão vai voltar ao normal devagar, mas vai levar mais ou menos 4 horas para juntar energia suficiente para dar outro golpe desse tipo. Sung avisa que isso significa que ela não pode usar a técnica mais de uma vez em qualquer batalha. Ele faz uma pausa e pergunta sobre as possíveis consequências se ela usar a mão do jeito que tá. A Eleonora responde que já usou 2 vezes assim. Ela fala sobre a sucessão antes de encontrá-lo e pergunta sobre a condição física dela. Ele lembra que ela já tá sem um membro e também menciona que quando a viu pela primeira vez tinha uma ferida grave perto do coração. Ela confirma que usar a técnica 2 vezes seguidas deixa o corpo dela incapaz de lidar com os efeitos colaterais. Ao se lembrar do cristal vermelho quebrado, uma expressão de preocupação e medo aparece no rosto dela. Ela então diz que isso significa que o coração dela vai explodir e que ela vai morrer. Sung volta a focar no presente, reafirmando que essa técnica só pode ser usada uma vez. Mesmo assim, ele ainda está tentando descobrir a melhor maneira de utilizá-la. Ele olha para Eleonora em pé diante do sapo e comenta que a mesma regra se aplica ao cavaleiro sapo. Eleonora responde com confiança que este é o momento perfeito para uma batalha de verdade entre guerreiros, usando apenas os punhos. Nesse instante, o sapão gigante observa Eleonora enquanto ela se aproxima, se preparando para atacar, lá, convicto de que ela será sua próxima refeição, mas em um instante. Assim que Eleonora se move a uma velocidade impressionante, ela desferiu um soco direto no coração do bicho, quebrando o cristal vermelho dentro do corpo dele. Imediatamente, o oficial que supervisionava a luta anuncia que o sapo não consegue mais lutar devido à lesão crítica em seu núcleo, declarando a equipe do Sung como vencedora. Quando Sung escuta o resultado e percebe que venceu a batalha, ele mal consegue acreditar, solta um grito triunfante se declarando o vencedor. Depois disso, os jogadores deixam a arena e vão para a câmara privada que dividem. O Sung e Eleonora estão empolgados. Ele elogia ela, mostrando sua alegria e admiração pela performance dela, especialmente na parte final da batalha. Ele também diz que o nome dela realmente combina com ela e que ela merece o título de a maior guerreira. Eleonora ficou em silêncio por um momento antes de responder que ele era na verdade melhor do que ela esperava. Sung responde dizendo que precisam manter essa energia e esse nível de performance para a próxima batalha, mas nesse momento, uma voz de fora interrompe. O Hun comenta que tudo foi perfeito desta vez.
Quando ele se vira para ver de onde vem a voz, encontra o Wing de pé ao lado do corpo do seu cavaleiro, declarando que finalmente alcançou a beleza perfeita. O Sung sente uma simpatia pelo Wing e diz sinceramente que seu cavaleiro era incrivelmente forte. O Wing fica surpreso com as palavras do Sung e pergunta se ele realmente significa isso. O Sung confirma que seu cavaleiro realmente era muito poderoso e acrescenta que a Nightwing que ele criou, junto com as habilidades que ele integrou, é bem clara. Refletiu o imenso esforço e paixão que ele colocou no trabalho, mas ele comenta que talvez esteja perfeito demais. O Wing fica super feliz e diz pro Sung que é a primeira vez que alguém elogia o trabalho dele desse jeito, agradecendo pela compreensão. Só que o Sung explica que o único problema que ele percebeu foi que o Wing se importa demais com a opinião dos outros. Aí ele fala que a beleza é subjetiva e que seria melhor se ele começasse a mostrar a beleza do jeito que ele vê, em vez de como os outros esperam. O Wing fica surpreso com essas palavras, mas ao mesmo tempo sente uma profunda felicidade. Ele então pergunta ao Sung se ele realmente acredita nessa ideia. Após uma breve pausa, um sorriso largo surge em seu rosto e ele admite que esse é um conceito incrível, algo que ele nunca havia considerado antes. Graças às palavras do Sung, Wing se sente tomado por uma alegria esmagadora. Ele então diz ao Sung que sempre acompanhará sua jornada, assistindo enquanto ele continua a crescer e se tornar um dos maiores magos. Ele também garante que será um dos seus maiores apoiadores. Os apoiadores, ele acrescenta que tem certeza de que Sung vai alcançar seu objetivo. Profundamente tocado pelas palavras e pela empolgação de Wing, Sung percebe sua sinceridade. Wing, cheio de entusiasmo após a conversa com Sung, declara que ele também vai surpreender o mundo com um novo cavaleiro que vai criar um que será mais bonito e poderoso do que qualquer outro que ele já tenha, e feito antes. A cena muda para um lugar diferente, onde Sung e Eleonora retornam para a casa do Sung. De repente, a voz de Eleonora é ouvida gritando o nome Eli. Momentos depois, Sung aparece tentando convencer lá a começar a se chamar por esse nome. Ele argumenta que Eleonora é muito longo e difícil de pronunciar durante a batalha, e que um nome mais curto e rápido seria mais eficaz. No entanto, Eleonora fica furiosa, avisando-o seriamente para não brincar com essas coisas. Ela afirma que se ele acredita que eles se tornaram amigos, ele está enganado, enfatizando que ninguém nunca teve coragem de chamar lá por esse nome antes. Sung tenta acalmá-la, pedindo que ela pense nisso de maneira racional. Ele explica que, em certas situações, um único segundo pode fazer a diferença entre vitória e derrota. Ele então mostra essa diferença, dizendo Eleonora em voz alta, mostrando o tempo que leva para pronunciar, e depois diz Eli, destacando a velocidade e facilidade do nome mais curto. Eleonora fica em silêncio, sem responder. Aí, ele fala que um nome mais curto é sem dúvida mais eficiente e que vencer uma batalha é muito mais importante do que o nome que chamam um ao outro. Depois de pensar um pouco, Eleonora finalmente concorda, mas insiste que esse nome seja usado só durante a luta. Então pergunta a ele sobre a próxima batalha e a identidade do adversário. O Sung explica que eles têm uma semana inteira para ajustar e melhorar o desempenho de seu cavaleiro antes da luta, mas ele ressalta outro problema. Os oponentes são escolhidos aleatoriamente. Ao ouvir isso, Eleonora pergunta por que esse sistema é utilizado. Levantando a mão, Sung aponta para o emblema de crânio preso à sua roupa, explicando que isso serve como um distintivo de identidade que prova que seu portador é um feiticeiro e que eles são obrigados a usá-lo o tempo todo. Então explica que a cor e o formato do crânio mudam dependendo dos resultados de competição de um feiticeiro. O crânio preto indica que ele está entre os feiticeiros de menor classificação ou aqueles que foram eliminados na segunda rodada de qualificação. Ele acrescenta que os feiticeiros são classificados em 7 rangos diferentes de acordo com suas habilidades, com cada rango tendo uma cor e um design de crânio distintos. Eleonora deduz que como as classificações são baseadas nos resultados das competições anteriores, quanto mais alto o rango de um feiticeiro, mais forte ele é. Sung confirma o que pensou, e explica que o sistema aleatório pode às vezes fazer com que um mago de bronze do 6º nível enfrente um oponente de diamante do 3º nível. Se a sorte estiver realmente ruim, eles podem até topar com um mago de esmeralda do 2º nível. Eleonora expressa sua preocupação, observando que o movimento dela ainda não está totalmente estável, e que enfrentar um oponente de alto nível seria um problema e tanto. Nesse momento, Sung pega o envelope com o nome do próximo desafio. O oponente, ao abrir e ver o nome, fica com uma expressão de choque no rosto. A cena muda para um lugar mais luxuoso onde outro jogador está sentado discutindo a próxima rodada das partidas de qualificação. Enquanto isso, uma garota ao lado dele segura um envelope com o nome do seu oponente. Ele pergunta a ela sobre a identidade do seu desafiante. Ela avisa que as informações disponíveis são insuficientes
mas confirma que o oponente é um mágico novato que está participando da competição pela primeira vez. Ouvindo isso, o jogador sorri com confiança e declara que essa rodada preliminar vai ser ridiculamente fácil para eles. A confiança exagerada dele logo faz sentido quando revelam que o crânio que ele usa é marcado com a cor do primeiro lugar. Opa galera, ficamos por aqui. Se gostaste do manhwa, deixa um comentário dizendo parte 2. E não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, para ele crescer mais, já que ele é novo.